1981. Uma sala fechada, sem janelas, apenas uma mesa, 2 cadeiras e um homem esperando. Do lado de fora, um engenheiro de 69 anos segura uma pasta com nomes. Nomes de funcionários que vão ser demitidos hoje. Mas não são os funcionários que você imagina. Não são os preguiçosos. Não são os incompetentes. São os melhores da fábrica. Os que batem todas as metas. Os campeões da produtividade. Esse engenheiro se chama Taiichi Ohno. E a decisão que ele tomou naquele dia quase destruiu sua carreira e transformou a Toyota na referência mundial de qualidade. Esta é a história de como ele descobriu que os melhores funcionários eram os mais perigosos e de como uma única obsessão mudou para sempre a forma como o mundo produz carros. Para entender o que aconteceu naquela sala, você precisa voltar alguns meses. Chão de fábrica da Toyota, em Nagoya, Japão. Barulho de máquinas, cheiro de metal aquecido, centenas de operários trabalhando em sincronia. Naquele momento, a Toyota estava dividida em 2 tipos de equipe. Equipe A. Números perfeitos, sempre acima da meta. Produzem 120 carros quando a meta é 100. Gráficos sempre subindo. Supervisores felizes. Bônus garantido no fim do mês. Todo gerente adora a equipe A. Equipe B. O pesadelo de qualquer chefe ansioso. Vivem parando a linha de produção. Puxam uma corda vermelha, chamada Andon Cord, e a fábrica inteira para. Motivo? Um ruído estranho, uma peça mal encaixada, um parafuso torto. No papel, a equipe B é um desastre. Atrasam entregas, estressam supervisores, custam dinheiro. Taiichi Ohno, o engenheiro-chefe, passa meses observando essas 2 equipes e ele percebe algo que ninguém mais vê. A equipe A, os campeões, fazem algo perigoso para manter os números bonitos. Ignoram pequenos defeitos. Empurram carros com problemas para o turno seguinte resolver. E nunca, jamais, puxam o Andon Cord, porque parar a linha estraga o número deles. A equipe B, os problemáticos, faz exatamente o oposto. Param tudo quando algo está errado. Expõem o defeito na frente de todo mundo. Corrigem na hora. No curto prazo, parecem improdutivos. No longo prazo, estão salvando a empresa. E é aí que Ohno toma a decisão mais controversa da história da Toyota. Ele vai demitir os campeões e promover os problemáticos. Antes de entender por que ele fez isso, você precisa conhecer o homem. Taiichi Ohno não era um executivo de escritório com MBA em Harvard. Ele era um engenheiro de chão de fábrica. Literalmente. Nasceu em 1912 em Dalian, na China, território japonês na época. Filho de um fabricante de têxteis. Cresceu vendo máquinas trabalharem. Cresceu vendo desperdício. Em 1932, aos 20 anos, ele entra na Toyota como engenheiro júnior e passa os próximos 50 anos obcecado por uma única coisa: eliminar desperdício. Mas não qualquer desperdício. O desperdício invisível. Aquele tipo de coisa que não aparece no relatório mensal. Um operário esperando 3 segundos pela ferramenta certa. Uma peça que viaja 50 metros a mais porque o layout da fábrica é ruim. Um movimento desnecessário, repetido 1000 vezes por dia, que ninguém nunca questionou. Para Ohno, esses detalhes microscópicos eram a diferença entre uma fábrica mediana e uma potência mundial. E ele tinha um método brutal para ensinar isso.
Ele levava gerentes para o chão de fábrica, desenhava um círculo de giz no chão e dizia: "Fica aqui, observa, não sai até eu voltar." Horas depois, ele voltava e perguntava: "O que você viu?" Se a resposta fosse genérica, tudo normal, produção fluindo, ele simplesmente respondia: "Então continua observando." E deixava o gerente mais tempo no círculo. Teve gerente que ficou 6 horas parado naquele círculo de giz. O objetivo não era humilhar, era treinar o olhar. Porque Ono acreditava que você não pode consertar o que você não vê. E a maioria das pessoas não vê nada. Nos anos 50, o Japão estava destruído. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado há pouco. Cidades arrasadas, indústria quebrada, a Toyota à beira da falência. Ono percebeu algo óbvio, mas revolucionário. A Toyota não podia copiar as fábricas americanas. Não tinha dinheiro para estoques gigantes. Não tinha um mercado consumidor imenso. Não tinha o luxo de desperdiçar nada. Então, ele e o fundador, Kiichiro Toyoda, desenharam outro caminho, o que depois seria chamado de Sistema Toyota de Produção. 2 pilares. Primeiro, just in time. Produzir apenas o necessário na hora certa. Nada de estoque gigante acumulando poeira e capital parado. Ono tinha visitado supermercados nos Estados Unidos e percebeu algo simples. As prateleiras eram repostas a partir do consumo real, em pequenos lotes. Nada de encher um depósito e torcer para vender. Ele trouxe essa lógica para a fábrica. A estação seguinte puxa o que precisa da estação anterior. Ninguém produz porque sim. O fluxo revela gargalos automaticamente. Segundo pilar, Jidoka, automação com toque humano. E aqui está a parte radical. Qualquer funcionário, qualquer um, pode parar a linha de produção inteira se ver um defeito. Ono instalou o Andon Cord, uma corda que qualquer operário podia puxar. Puxou a corda, a fábrica inteira para. Para a mentalidade tradicional de fábrica, isso era loucura. Linha parada significa menos carros. Menos carros significa menos dinheiro. Menos dinheiro significa falência. Mas Ono pensava diferente. Ele dizia: se você deixa passar um defeito hoje, paga a conta amanhã, multiplicada por 1000. 1 minuto parado hoje para economizar horas de retrabalho depois. Ou milhões em recall alguns anos depois. Só que o sistema não foi feito para ser confortável. Foi feito para forçar problemas a aparecerem. E é aí que a história das duas equipes começa a fazer sentido. 1981. Ono tem 69 anos. Está próximo da aposentadoria. Mas ele percebe algo que o deixa inquieto. As equipes que batem todas as metas fazem isso de um jeito perigoso. Ele começa a investigar. Passa semanas observando, anotando, perguntando. E descobre um padrão. Os campeões escondem defeitos. Como? Ignoram ruídos estranhos no motor. Empurram carros com pequenos problemas para o turno seguinte. E o turno seguinte faz o mesmo. E, principalmente, nunca puxam o Andon Cord. Porque parar a linha estraga o número. E estragar o número significa perder o bônus. Houve um caso específico que mudou tudo. Um supervisor de linha, vamos chamá-lo de Tanaka, porque a Toyota nunca confirmou o nome real, foi pego escondendo peças defeituosas debaixo da estação de trabalho.
Por quê? Porque, se ele registrasse o defeito, atrasaria a meta do dia. Então, ele simplesmente escondia. E no final do mês, quando os números eram consolidados, essas peças desapareciam do sistema. Quando Ono descobriu, chamou Tanaka numa sala. E, segundo relatos de ex-funcionários, disse algo assim: "Você não entendeu. Aqui, a meta não é fazer mais carros. A meta é fazer o carro certo. Se você não entende isso, não pertence à Toyota." Tanaka foi demitido na hora. E não foi o único. Nos meses seguintes, Ono demitiu vários heróis da produtividade. Enquanto isso, as equipes lentas, aquelas que paravam a linha, expunham erros, corrigiam na raiz, foram promovidas. Você consegue imaginar o caos interno? Reunião de diretoria. Sede da Toyota. Executivos furiosos. Ono está destruindo a produtividade. Estamos parando de produzir para procurar problema. Isso vai nos levar à falência. Tinha gente pedindo a cabeça dele. E tinham números para justificar. A produção tinha caído em algumas linhas. O tempo médio de montagem tinha aumentado. No papel, a Toyota parecia estar regredindo. Mas Ono tinha um aliado poderoso. Eiji Toyoda, presidente da empresa, sobrinho do fundador. Eiji confiava em Ono e deu a ele algo precioso: tempo. Tempo para provar que o sistema funcionava. Ono não desperdiçou. Continuou obrigando gerentes a observar. Continuou defendendo quem puxava o andon cord. Continuou demitindo quem escondia defeito. E aos poucos, algo começou a mudar. As áreas que respeitavam o sistema, parar, expor, corrigir, começaram a apresentar resultados estranhos. Menos retrabalho, menos carros voltando para conserto, menos peças desperdiçadas e, ironicamente, mais produtividade real. Porque quando você elimina desperdício invisível, sobra tempo para o que importa. Décadas depois, a Toyota se tornaria sinônimo de qualidade no mundo inteiro. O sistema Toyota de produção viraria a base do que hoje chamamos de Lean Manufacturing. Empresas do mundo inteiro tentariam copiar. E Taiichi Ono viraria lenda. Mas existe uma ironia trágica nessa história. Em 2009, a Toyota enfrenta a maior crise de recall da sua história. Mais de 9 milhões de carros chamados de volta. O problema? Aceleração descontrolada, freios que falhavam, mortes foram registradas. A reputação da Toyota, construída ao longo de 50 anos, despencou. O que aconteceu? A empresa tinha crescido rápido demais. Expansão agressiva, pressão por volume, complexidade explosiva. E no processo se afastou dos princípios de Ono. As pessoas que entendiam o sistema original tinham se aposentado. A nova geração de executivos estava mais preocupada com o crescimento de mercado do que com qualidade silenciosa. O andon cord ainda existia, mas as pessoas tinham medo de puxar, porque parar a linha agora significava atrasar lançamento, perder participação de mercado, desagradar Wall Street. Ono tinha morrido em 1990. Mas se estivesse vivo em 2009, provavelmente diria: "Eu avisei. O sistema só funciona se você tiver coragem de parar." A Toyota sobreviveu, reestruturou, voltou aos princípios originais. Mas a cicatriz ficou. Como se o próprio mercado dissesse: se você abandona o rastro que construiu,
ele cobra o preço. Então, o que você tira disso? 3 lições que funcionam em qualquer negócio. Lição 1. Premie quem expõe problemas, não quem esconde. Na sua empresa, quem é protegido? Quem traz a má notícia cedo? Ou quem maqueia o resultado até o último minuto? A equipe que entrega menos hoje, porque para corrigir, pode ser a que te salva daqui a 2 anos. Lição 2. Desenhe sistemas que forçam problemas a aparecerem. O círculo de giz de ONU, o Andon Cord, o quadro de defeitos visível para todos. Tudo isso é arquitetura para impedir que o erro vire tabu. Pergunte a si mesmo: como você torna visível o que normalmente fica escondido? Lição 3. Vá ao chão de fábrica do seu negócio. Não importa se você vende online, se tem um restaurante ou se lidera uma equipe remota. Não terceirize sua visão para dashboards. ONU passou décadas observando operários antes de entender onde estava o desperdício. Você não vai descobrir isso numa planilha de Excel. Taiichi Ohno não ficou famoso por demitir quem batia a meta. Ele virou gigante porque entendeu algo que poucos enxergam. Sucesso sustentável não vem de heróis individuais, vem de sistemas que não deixam o erro se esconder. Hoje, quando você compra um Toyota, você está comprando o legado de um velho engenheiro que teve coragem de demitir os melhores, porque ele sabia que os melhores podiam ser os mais perigosos e que a verdadeira excelência não está em esconder o defeito, está em ter coragem de parar tudo e consertar. Esta foi a história de Taiichi Ohno, e o rastro que ele deixou ainda guia o mundo. Se inscreve no rastro dos gigantes, deixa o like neste vídeo e comenta qual decisão do Taiichi Ohno mais te marcou. Assim eu sei que vale trazer mais histórias como essa, de outras empresas, outros líderes e de outros gigantes que deixaram rastros para a gente seguir.